Shalom, shalom, mais um discipulado. Agora no capítulo 20 de Gênesis. Glórias a Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse capítulo 20 e por todos os capítulos da Bíblia. São 1189 capítulos onde nós estaremos sendo vivificados, prosperados. Vai ser prosperidade, vai ser vivificado, vai ser abençoado em todas as áreas, porque nós já descobrimos que Jesus é a palavra. Obrigada, Senhor, porque está escrito em João, capítulo 1, versículo 14, que Jesus é a palavra que se fez carne. Por isso que nós estamos assim, crendo que serão os anos mais abençoados, mais prósperos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, porque nós vamos no dia a dia viver essa palavra que é Jesus. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bem, queridos, aqui nós temos o capítulo 20, falando de Abraão e Abimeleque. Quero dizer para vocês que esse capítulo 20 é praticamente a mesma situação de Abraão lá no Egito, lá no capítulo 12, quando Abraão foi para o Egito por causa da fome. Agora é diferente, ele está indo para Gerar, e lá tem o Abimeleque, o rei desse lugar é Abimeleque, rei de Gerar, e Abraão passa pela mesma situação, ele nega que Sara é a sua mulher, diz que Sara é sua irmã. Nós sabemos que era uma meia-verdade e a palavra de Deus não quer saber, não nos dá direito a ter meia-verdade. Nós temos que falar a verdade. Era uma meia-verdade, porque, na verdade, Sara era filha do pai de Abraão, só não era a mesma mãe. Então, ele era realmente irmão, mas não no sentido de pai e mãe. Ele tinha que falar essa verdade. E nem precisava falar isso, bastava dizer que era mulher, que o mais importante agora era a posição de esposa, dizer que ela era mulher dele. Porque o Deus que estava chamando Abraão, que tinha dado uma promessa, não ia deixar que Abraão morresse. Por que, que ele iria morrer? Por que, que o faraó, por que, que o rei, ou Abimeleque, ou qualquer um ia matar Abraão, se Abraão tinha uma promessa? Quando nós temos uma promessa, não tem demônio que possa destruir a nossa vida enquanto aquela promessa não se cumpre, porque o nosso Deus é fiel. Então, Abraão, mais uma vez, falha na sua fé. Essa repetição aqui da história parecida, para alguns teólogos, é como se Deus quisesse relembrar o mesmo que aconteceu lá, lá no Egito. É como se fosse uma maneira de tornar a lembrar, não é? Aí Deus faz essa história, mostra essa história aqui. Que é a mesma situação, ele mentindo novamente, a mulher sendo salva, porque Deus não deixou, nem lá no Egito, Deus não deixou que o faraó tocasse nela, não foi contaminada, ela não teve relação com ele, e ainda ficou mais rica, porque ele teve que pagar por ter feito isso, porque eles viram que Deus era com Abraão, e só em pegar a mulher para deixá-la no palácio já foi castigo, já teve castigo. Imagine se ele tivesse relação com ela. Então, ele deu, o faraó deu bens, gado, ouro, tudo para Abraão. E agora, Abimeleque, da mesma maneira, quando está com a mulher, vê que todas as mulheres do, do seu estado do seu reino, estavam estéreis, ficaram estéreis, não tinha mais filhos. E ele descobriu, então, se isso está acontecendo, é porque esse homem serve ao Deus vivo, porque Abimeleque ele não era alguém que vivesse na dependência de Deus, mas sabia que existia esse Deus Todo-Poderoso e tinha medo desse Deus Todo-Poderoso. A notícia do Senhor Deus, seu Deus dos deuses, corria por toda a terra, desde o período que ele atravessou seu povo lá no Mar Vermelho, e dali em diante, todos ficaram sabendo que Deus é Deus e o resto é conversa. Então, Abimeleque, mesmo não sendo servo de Deus, mas ele reconhecia o poder dele, e quando viu que começou a ter castigo, as mulheres todas estéreis, aí ele viu que tinha mexido com Deus Todo-Poderoso, aí procura ver de Abraão, o que é isso?
Que mal foi que eu lhe fiz para você deixar que eu ficasse com a sua mulher, dizendo que era sua irmã? Aí Abraão fica todo envergonhado. Que coisa feia, um filho de Deus mentindo, né? Todo envergonhado. E por fim, aí Abimeleque também deu bois, deu ovelhas, deu servos e servas a Abraão, aumentou mais a riqueza. Abraão ficou muito, muito rico. Muito, muito rico. Já tinha acontecido isso a primeira vez lá no Egito. Agora acontece também aqui em Gerar, através desse Abimeleque, vem mais riqueza porque ele teve medo, né? Do que estava acontecendo com ele e pediu para Abraão orar. E Abraão chegou, intercedeu por ele, orou para que as mulheres todas voltassem a ter novamente, estar novamente saudáveis. Abraão era um profeta e Abimeleque reconheceu isso. Às vezes as pessoas que estão distante de Deus, que não têm nada a ver com o Deus eterno, sabem de longe quem é o Deus, só não querem seguir porque não querem se submeter aos estatutos, às leis do nosso Deus, mas elas sabem, têm medo. Às vezes os filhos de Deus relaxam, estão dentro, no meio do povo, faz parte da igreja, reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, mas faz coisas terríveis, não é? Já pensou um filho de Deus, sabendo que o corpo é templo do Espírito Santo e ele é capaz de entrar num quarto e pegar um celular e ficar ali vendo coisas que ele não veria de junto da esposa, se não for casado, pode ser aquele solteiro que está vendo coisas que não ia ver se estiver junto do pai ou da mãe. Já imaginou? Sabendo que é templo do Espírito Santo. Oh, meu Deus, como é difícil, né? Agora, um Abimeleque, eu estou tirando já uma lição aqui do capítulo 20. O Abimeleque, mesmo não sendo um filho de Deus, mas só em reconhecer a fama do Deus eterno, o Deus de Abraão, teve temor e diz: como é que você é capaz de fazer isso comigo? Deixar que eu pegue a sua mulher? Ainda bem que ele não chegou a ter relação com a mulher, mas mesmo assim Deus castigou. E ele reconheceu, teve temor. E Abraão achou que ele não tinha temor. Fazer uma mentira dessa diante de um ímpio. Agora imagine um servo de Deus, que se diz servo de Deus, que está no meio da igreja todo domingo, ou mesmo naqueles relaxados que falta aos domingos, que falta o tempo todo os cultos, mas que se diz servo de Deus, e agora chega num quarto, num banheiro, algum lugar oculto, e abre o celular. As piores coisas que pode um homem ou uma mulher ver. As maiores imoralidades. E ali ele absorve tudo. E fica se deliciando com aquilo ali. E o Espírito Santo faz o quê, hein? Agora imagine como é que nós chegamos, um filho de Deus chegar a essa posição. Você sabe que eu estou falando de coisas que estão acontecendo em nossos dias. Pais se queixando de encontrar os seus filhos na pornografia. Deus dá uma oportunidade, eles dão um vacilo e o pai vê e a mãe vê o celular, o que eles estão assistindo. Mas são filhos de Deus. E mesmo que ainda não tivesse decidido, o respeito pelos pais. Tem um pai santo, uma mãe santa, e não tem respeito pela presença de Deus na vida dos pais. Os pais é para serem honrados, independente que eles sejam santos ou não. A palavra de Deus diz que é para honrar o pai e a mãe, para que se prolongue os dias na terra, independente da situação do pai. Pode ser o pior alcoólatra, pode ser o pior adúltero, é para honrar. Agora imagine um filho, uma filha que tem os seus pais sendo servos de Deus e de repente entra num banheiro, num quarto e faz isso. E vai se deliciar com as imundícias que estão lá pronta para quem quiser ver. Ou se é realmente convertido, é um filho de crente, e é crente também, filho de Deus, e de repente faz isso. Então, onde está o temor? Tem ímpios que têm medo de ser castigado. Não tem aquela filiação, não é filho de Deus, está lá na vida dele distanciado de Deus, mas reconhece o poder do Deus eterno, Senhor dos céus e da terra. E tem medo, fazem coisas terríveis, mas eles ficam com medo, procuram se cobrir, não é?
Vocês veem que eles vão na casa de fulano, eu vou lá para fulano fazer uma reza por mim, eu vou na casa de não sei quem lá para fazer uma reza por mim, para se cobrir, achando que aquilo vai desfazer a maldade que cometeu diante de Deus, para que Deus não castigue. Fazem da maneira errada, mas fazem a cobertura. Vai fazer uma bagaceira qualquer, vai trair a mulher, vai adulterar, vai fazer qualquer coisa errada, vão se cobrir. Chega lá na casa de alguém que sabe que mexe com isso, com aquilo, e diz: me dá uma proteção aí, faz alguma coisa, para poder não me acontecer nenhum mal, porque eu vou fazer isso assim errado, eu sei que isso aí não é certo, e aí pode Deus deixar que acontecer coisa ruim comigo, então me protege aí, faz uma rezinha aí para me proteger. Imagine, foi o caso de Abimeleque. Abimeleque era aquele tipo que não era filho de Deus, não era da nação escolhida, mas ele teve temor. Disse para Abraão: como é que você me faz uma coisa dessa? Deixar que sua mulher venha para minhas mãos, sabendo que o Deus poderoso poderia me castigar. Então, queridos, aqui nós temos mais uma lição. Muito cuidado, porque há ímpios lá fora que não faz o que muitos filhos de Deus estão fazendo. Ah, mas de qualquer maneira é um filho de Deus? É filho de Deus, sim. É, sim. E eu vou provar para você que tem vantagem de ser filho de Deus, mesmo você fazendo coisas erradas, tem vantagem, sabe por quê? Porque você só vai sofrer no corpo a consequência dos seus pecados, mas você não vai para o inferno se arrepender. Então a vantagem só é essa. Mas não esqueça que cada coisinha dessa que se faz como Abraão fez, e como qualquer um que é chamado por Deus, seja na antiga aliança, como você vê registrado aqui no Antigo Testamento, ou seja na nova aliança, no nosso tempo, tem consequência pecado. Nós temos Paulo falando em 1 Coríntios, no capítulo 5, vocês podem, não estou lembrando o versículo, é no capítulo 5, a partir do primeiro versículo você lê, e você vai ver, vai estar visualizando uma história muito séria. É Paulo escrevendo uma carta para a cidade de Corinto, para os crentes de Corinto, porque havia um homem no meio da igreja, em uma igreja tão fervorosa, tão cheia de dons, para você ver como é o ser humano, tendo o Espírito Santo dentro de si, que é carregar o Deus vivo dentro, pois assim era a igreja de Corinto, tinha o Espírito Santo. Qualquer igreja tem que ter o Espírito Santo, porque não existe filho de Deus sem o Espírito Santo. Mas no meio desse povo, lá na igreja de Corinto, tinha um homem que estava tendo um relacionamento sexual com a mulher do seu pai. Coisa que não é comum nem no meio dos ímpios. Os ímpios aprontam muito, mas você não vê todo dia um ímpio pegando a mulher do pai. Mas no meio da igreja de Corinto tinha um homem que estava tendo um caso com a mulher do seu próprio pai. Tinha o Espírito Santo, querido, o Espírito Santo estava no homem. Ele teve coragem de fazer isso, de estar lá com a mulher do pai. E o que aconteceu? O que Paulo disse? Entregue esse tal a Satanás, tira ele do meio da igreja. Tirar do meio da igreja é como se estivesse entregando a Satanás, que acaba a cobertura, você sabe disso, né? Isso, como o nome da igreja desligou aqui no céu, na terra, desligou nos céus. Aí tira o nome dele, para que Satanás estraçalhe ele, acabe com ele. Sabe como é? Satanás sabe como fazer para detonar uma vida. E, se ele se arrepender, é claro, ele terá se arrepender porque é filho de Deus. Né? Você sabe que tem pessoas no meio da igreja que não é filho de Deus. Mas os filhos de Deus, quando eles pecam e que as consequências do pecado vêm, ele se arrepende e tem a vantagem de não perder o privilégio de, quando morrer, estar lá nos céus com o Senhor. Mas aqui na terra, Satanás estraçalha. É desse jeito como Paulo fala em 1 Coríntios 5. Eu espero que você já tenha lido ou que faça essa leitura. Para você ver que não se perde a salvação quando é filho de Deus. É filho para sempre. Porém, apanha todas as vezes, é uma surra, todas as vezes que desobedecer, desonrar o Pai dos céus. Se desonrar o da terra, tem castigo, imagina dos céus. Então, aqui, Abraão fez isso. O ímpio
com temor de Deus, com medo, porque Abraão fez isso, mentiu para ele, e ele pegou a mulher. A felicidade é que ele não chegou a ter relação, porque Sara não podia ser contaminada, Deus não permitiu, mas o resultado é que Abraão fez uma vergonha para o nome do Deus vivo que o chamou para ser o iniciante da terra prometida, onde seria Israel, onde nasceria o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Tirou sua lição aqui? Você acha que isso passou batido? Abraão foi perdoado, é claro, mas não passou batido. Abraão sofreu consequência de tudo que ele fez errado depois que ele foi chamado pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim somos nós. A gente, depois que temos uma aliança com Jesus e recebemos a Jesus como Senhor das nossas vidas, podemos fazer o que a gente bem entender. Deus não vai impedir. O Espírito Santo dentro de você e você fazendo o que bem entende, não é? Onde é que estão suas mãos? Onde é que vão suas mãos? Esse corpo é do Espírito Santo, suas mãos estão passando por onde? Seus pés estão indo aonde? Sua boca está indo aonde? Seus olhos estão indo aonde? Seu paladar está indo aonde? Seu respirar, suas narinas estão indo aonde? Seus ouvidos, porque tudo pertence ao Espírito Santo, você é dele. Mas você não é proibido, se você decidir levar cada parte do seu corpo para onde você desejar, e esse lugar que você desejar não for o lugar que Deus quer que você vá ou que você esteja, com certeza você vai sofrer as consequências. Porém, se arrepender, é porque é filho de Deus. O sinal de que é filho de Deus é que não vai se conformar. Vai fazer suas coisas erradas, vencido pela carne, em vez de andar pelo Espírito, vai andar pela carne, mas vai se arrepender se é filho de Deus. E no arrependimento é a sua vantagem, é a minha e a nossa vantagem, é o arrependimento. Porque se nós nos arrependermos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Então, em nome de Jesus Cristo, não venhamos a pecar, porque somos templo do Espírito Santo. Cada coisa que você faz no oculto, longe do seu pai, da sua mãe, longe da sua esposa ou do seu esposo, eles não estão vendo, mas o Espírito Santo está sendo testemunha de toda impureza, de toda obra do diabo na sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, não faça o que Abraão fez. Tudo isso que está na Bíblia, como exemplo, se for negativo, é para a gente não fazer. Se for positivo, é para a gente copiar. Copie a maravilha que aconteceu na vida de Abraão, se tornar o pai da fé, porque ele não deixou de entregar o seu único filho ao Deus vivo. Então, copie isso. Saiba que você não tem nada, não tem filho, não tem marido, não tem nada, tudo é do Senhor. Essa é a parte boa para você copiar de Abraão. Ser alguém que a sua fé se destaque onde quer que você chegar. Eu, você, nós só precisamos ter fé para agradar a Deus. Isso Abraão teve. E agradou ao Senhor e se tornou pai da fé. Então tenha fé para agradar a Deus. Se arrependa. Quem tem fé tem obras. Se arrependa da impureza, de toda obra do inferno, que o seu corpo está sendo instrumento, mesmo sabendo que você é templo do Espírito Santo. Ainda está em tempo, nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. O Senhor Deus deixou escrito lá na Nova Aliança, no capítulo 1 de Atos, no versículo 11, que assim como Jesus Cristo subiu, da mesma maneira ele vai descer para vir buscar a sua igreja. Então, não copie esse erro aqui de Abraão, nem os demais erros de Abraão. Copie a fé. Seja um homem ou uma mulher de fé, como foi Abraão. Nós, eu, você, devemos copiar a fé de Abraão. Lembrar que não temos nada, é tudo do Senhor. Abraão deu seu único filho e nós temos dificuldade de tirar a 10ª parte do que nós temos, de entregar, devolver para Deus. Temos dificuldade de abençoar os nossos líderes. Sabe-se que os líderes precisam de ser primiciados mensalmente. Tem uma primícia em suas mãos para que eles possam continuar a obra do Senhor aqui na terra.
mas nós não temos coragem de entregar para o líder, entregar para Deus. É a mesma coisa do dízimo, entregar para o Senhor é devolver o que ele me entregou. Dar o dinheiro, um dia do seu salário para os seus apóstolos, é a mesma coisa, porque eles são representantes de Deus, eles fundaram um ministério, colocou congregações em todos os bairros, eles dependem de primícias para estar avançando mais, para ir em mais lugares, para chegar em outros lugares, é entregar para Deus. As outras ofertas que estão registradas na Bíblia, todas elas são necessárias entregar para Deus. Será que nós já estamos nessa dimensão de fazer o que Abraão fez, entregar o seu único filho? Quem entrega dízimo, quem entrega primícia, quem entrega todos os tributos, são capazes de entregar um filho. Porque se tem coisa que você tem amor, que eu tenho amor, é dinheiro. Nós temos muito amor ao dinheiro. E não tem nada de errado em amar o dinheiro, porque é do dinheiro que se faz tudo. Porém, antes de fazer o tudo que é nosso, façamos o tudo que é de Deus. Entregar o que é para ser entregue na casa do tesouro, entregar o que é para ser entregue na mão dos apóstolos, entregar o que é para ser entregue na casa do Senhor, porque é dessa maneira que o reino de Deus cresce aqui na terra. Abraão foi capaz de dar um único filho, e isso fez com que hoje nós estivéssemos vendo uma nova aliança, porque foi a partir dele, ele foi o símbolo do que o Pai fez. O nosso Deus entregou seu único filho, Abraão entregou seu único filho. Então, esqueça o erro de Abraão aqui, não copie e copie a bênção, copie o ponto positivo, ser pai da fé, ser mãe da fé, a nossa Sara, e ser pai da fé, o Abraão. Isso aqui, no capítulo 20, essa parte negativa da mentira de Abraão, que foi relatada novamente, já tinha passado esse assunto no capítulo 12, e novamente Deus mostra, porque não é para a gente se esquecer. Ele fala disso quando Abraão vai para o Egito, que comete o mesmo erro, e torna a mostrar o erro de Abraão, indo para Gerar e fazendo um engano como Abimeleque, que não era um homem de Deus, mas que tinha temor a Deus. Então, eu creio que ficou bem claro, né, o que Deus quer de nós. Ele mostra os erros dos personagens bíblicos para a gente não repetir. E mostra os acertos dos personagens bíblicos para a gente fazer. A fé de Abraão é para ser repetida em todo filho de Deus. Ser capaz de dar não somente um filho, mas dar aquilo que está no seu bolso, que você ama tanto e que tem tanta dificuldade de entregar, que é o seu dinheiro, para o reino de Deus crescer. Bem, eu creio que tiramos uma lição aqui. Espero que o discipulador receba de Deus também mais lições, mas que não deixe de citar o que já foi dito, porque o que já está aqui em cada capítulo, em cada vídeo, é o que é para passar. Mas se Deus entregar algo mais dentro do assunto, dentro do capítulo, nós recebemos. Eu espero que todos os discípulos estejam entendendo que Deus usa quem Ele quer, sem se negar a ouvir o que já está dito em cada vídeo. Diz o que está no vídeo e também pode receber no próprio discipulado uma palavra rima dentro do capítulo e ser passado para todos os discípulos e os discípulos receberem também em nome de Jesus. Bom, encerramos por aqui, capítulo 20. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou disponível. Qualquer erro, qualquer fala, qualquer coisa que falei que deu alguma coisa que não foi legal, não é? Ou na interpretação, ou algum nome trocado, algum versículo trocado, não espalhe contendas, não saia falando que a apóstola errou aqui ou acolá. Venha a mim pelo zap, telefone ou pessoalmente para me mostrar onde eu errei, porque eu não sou perfeita, eu estou no caminho da perfeição que é Jesus. Aí nós vamos ver juntos o que foi que houve do erro, para a gente consertar e voltar a falar para os discípulos o que não estava correto, porque por algum engano, por alguma maneira falhei. Nunca deixe que os erros que estão aqui, que estiverem se apresentando aqui, sejam ocultos. É para falar. Eu preciso saber, porque nossa vida é de acertos e erros. Os erros é para se corrigir e os acertos para se repetir. Deus abençoe a todos.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e todos os discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus.